Eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer o meu muito obrigado aos irmãos, aos nossos inscritos. Hoje são mais de 60 inscritos e eu agradeço a cada um que está ouvindo esse áudio, essa palavra. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E hoje eu venho trazer um versículo muito usado e infelizmente usado equivocadamente, erroneamente por alguns irmãos. E o versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 17. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 17. A palavra de Deus diz assim. Eu vou fazer só um breve comentário. A palavra de Deus diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Como eu disse, eu quero fazer só um breve comentário, tá bom? Alguns irmãos da linha do pensamento pentecostal, onde eu considero todos eles como irmãos. Os neopentecostais é que ficam difíceis, né? Mas os pentecostais clássicos têm uma teologia mais bíblica. Eu considero todos como os meus irmãos, até porque eu congrego na igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Em outro vídeo, se Deus quiser, eu tiver uma oportunidade, trarei mais esclarecimentos sobre esse assunto, sobre como pode alguém com pensamento reformado calvinista congregar em uma igreja de outro pensamento, pentecostal arminiana, que é o meu caso, tá? Mas vamos comentar somente esse versículo, falar sobre esse versículo, tá bom? Que diz que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Como eu disse, alguns irmãos pentecostais, outros neopentecostais, usam erroneamente esse versículo para afirmar que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo está conduzindo uma pessoa, essa pessoa tem total e plena liberdade para fazer o que quiser, e mais, fazer o que quiser na hora do culto. Então eles alegam, usam esse versículo como base para sustentar a ideia de que quando a pessoa supostamente está cheia do Espírito Santo, ela tem liberdade, ela tem poder para fazer o que quiser. Isso inclui, vamos lá, a pessoa ela pode sapatear, ela pode dançar, pode pular, pode gritar, pode falar línguas estranhas, pode rodar, pode fazer pirueta, pode sair correndo, ou seja, ela pode fazer o que quiser. Por quê? Porque onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então esse é o versículo base para sustentar muitas vezes confusões, palhaçada, para sustentar muitas vezes uma visão confusa da manifestação do Espírito Santo, que eles dizem que são do Espírito Santo. Mas será mesmo que esse versículo está dizendo isso? Está dizendo isso, que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela pode fazer o que quiser? Será que é isso mesmo que o versículo está dizendo? Irmãos, quando a gente aprende, eu já disse aqui uma vez, quando a gente aprende sobre hermenêutica, técnicas e regras de interpretação,
e até mesmo numa leitura básica de qualquer livro. A gente tem que ver o contexto onde esse texto está inserido. E esse texto está inserido no capítulo 3 de 2 Coríntios. E o capítulo 3 ele está tratando, o apóstolo Paulo está tratando de enfatizar unicamente a respeito da glória da nova aliança, do novo concerto. Ele está enfatizando e dizendo que a aliança do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, ela era gloriosa, ela tinha a sua glória. Ele fala isso no começo do capítulo 3, se os irmãos puderem acompanhar, diz assim, não vamos ler do início o capítulo 3, mas vamos ler a partir do verso 7, que fala dessa ênfase do apóstolo Paulo em falar da glória da lei do Antigo Testamento, do sistema do Antigo Testamento, que tinha a sua glória, mas ele enfatiza e diz que a nova aliança, a nova lei, tem uma glória maior, uma glória superior. E ele fala, o antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, que terminavam em morte, isso no verso 7, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, falando daquele evento que quando Moisés subiu no monte Sinai e ele voltou com o povo com o seu rosto claro, com o seu rosto cheio da glória de Deus, e o povo de Israel, os israelitas, não conseguiam ver porque estavam endurecidos. E o texto continua dizendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? No verso 9, se o antigo sistema, se a antiga aliança, que trazia condenação, era gloriosa, muito mais gloriosa é a nova aliança, é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Então o argumento de Paulo no capítulo 3 é enfatizar essa diferença e dizer que a aliança do Antigo Testamento era gloriosa e a do Novo Testamento também é gloriosa, ela tem a sua excelência. A nova aliança é muito mais gloriosa, porque antes a lei ela condenava, e a nova aliança com Jesus Cristo, ela salva, ela nos torna justos. E ele continua a dizer no verso 12, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desfalecia. Ou seja, ele está falando que Moisés ele tinha que pôr um véu sobre a face, como eu disse, Moisés estava cheio da glória de Deus, estava com o rosto claro da glória de Deus, com luz resplandecente, e os israelitas não conseguiam ver, aí não podiam. E no verso 14 ele diz, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo. É removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então veja, o apóstolo Paulo está enfatizando essa diferença, que a antiga aliança era gloriosa, sim,
por mais que a lei proporcionasse ou exibisse a morte, a condenação, porque a lei nos condenava, mas ele fala que muito mais agora tem muito mais glória, que a lei, que não é mais lei, mas se a nova aliança em Cristo Jesus nos torna justos diante de Deus, diante de Cristo. E Moisés tinha que colocar um véu sobre ele para que os israelitas não pudessem ver essa glória. E até hoje ele fala que quando é lido o livro da lei, muitos ainda estão com esse véu. Muitos não conseguem entender. Por quê? Porque não é revelado. Aí no verso 15, como eu já li, que diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí entra o verso 17. Então o texto está falando, primeiro, o apóstolo Paulo está enfatizando aqui, para aproveitar e dizer que a nova aliança é mais gloriosa, e que antes a antiga aliança também era gloriosa, mas era menor e ninguém conseguia ver. Moisés tinha que colocar um véu e ninguém entendia, ninguém conseguia ver por conta do véu e também porque eles estavam endurecidos. Segundo, que até hoje também, quando é lido a lei, quando é lida a palavra do Senhor, muitos estão com o véu. É por isso que o mesmo apóstolo ele diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito e as não entendem. E para ele é o que? É loucura. Então o homem natural não entende. E a Bíblia nos diz que todos estão cegos, que há um véu, que há uma capa sobre essas pessoas. Mas ele diz: mas aquele, porém, que se converte ao Senhor, que se volta ao Senhor, esse véu é retirado. Ou seja, tinha um véu, mas com o Espírito do Senhor, ali a liberdade, agora ele consegue ver. Então o apóstolo Paulo está usando esse texto para falar que agora o povo pode entender. Agora aquele a quem é convertido está vendo, está livre. A liberdade é de entendimento. A liberdade é de conversão. A liberdade não tem nada a ver, não é referente ao que eu posso fazer ou não no culto, ou quando o Espírito Santo, ou quando eu estou cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Muito menos para falar a respeito ou alegar que eu posso fazer o que quiser ou o que eu bem entender na hora do culto. E mais, dizer que foi o Espírito Santo que me concedeu essas coisas. Isso é um erro, usar esse versículo para isso, porque o texto só está falando que aquele que é convencido, que aquele que o Espírito Santo convence, esse começa a entender, esse é revelado. O véu se rasgou para isso. Agora ele consegue entender a palavra do Senhor. Agora ele consegue enxergar Cristo na antiga aliança. É isso que o texto está dizendo. O texto em nenhum momento diz que eu posso rodar, que eu posso fazer pirueta na hora do culto, da cambalhota, rir. Não, o texto não está dizendo isso. Até porque, se o texto estivesse dizendo isso, ele ia contradizer todo o ensino bíblico. Lá em
Lá em João 14, verso de número 26, diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Eu pergunto, o Espírito Santo, a palavra de Deus está dizendo que quando ele vier, ele nos ensinará todas as verdades e nos fará lembrar tudo o que o Senhor Jesus nos disse. O Senhor Jesus nunca disse que quando nós ficarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos rodar, nós vamos pular, nós vamos rir, nós vamos dar cambalhota, vamos sapatear. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Lá em João capítulo 15, verso 26, diz: quando, porém, vier um advogado, que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Irmãos, eu acho muita ingenuidade, para não dizer muita heresia da parte de muitos irmãos, principalmente na linha neopentecostal, para fazer esse tipo de coisa e ainda atribuir isso ao Espírito Santo. Eu acho muita desonestidade dos irmãos, porque em primeiro lugar o Espírito Santo é Deus. Deus é santo. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o que eu posso ou não posso fazer na hora do culto, isso ele fala em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, lá em 1 Coríntios 14, 26, portanto, qual a atitude correta? Então, aí ele fala, ora, quando vos reunir, cada um de vós tem salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda mais uma palavra em determinada língua, e o outro tem a interpretação dessa língua, tudo seja feita para a edificação da igreja. Ele termina o raciocínio e dizendo que tudo seja feito com ordem e decência. Então, na casa de Deus, na hora do culto, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho que é certo, mas é do jeito que Deus determinou na sua palavra. É com ordem e decência. Tem a hora que eu posso adorar, tem a hora que eu posso glorificar o seu nome, que eu posso orar, que eu posso meditar na sua palavra, que eu posso ouvir o irmão, que eu posso edificar a sua igreja. Então, tem a sua hora específica e o seu momento específico. Lógico que a gente tem total liberdade para adorar o nome do Senhor, mas não de qualquer jeito, mas do jeito que Ele determinou e de como a sua palavra nos mostra isso. Irmãos, eu não acredito que o Espírito Santo vai agir de forma contrária de como ele demonstra na sua palavra. Eu não acredito. E como eu li lá em João 14, 26, que ele vai fazer a gente lembrar de tudo que Jesus disse. E ainda no 15, verso 26, diz que ele testemunhará a respeito de Cristo. O Espírito Santo nunca vai agir de forma contrária às Escrituras. A gente tem liberdade para adorar o nome do Senhor, sim. Total liberdade de chorar, de derramar lágrimas de alegria na presença do Senhor. E quando estamos sim cheios do Espírito Santo, mas acredito que quando estamos cheios da presença do Espírito Santo, cheios de poder, eu acho não, eu tenho certeza que a gente deve cair em contritamento no chão, cair no chão em reverência, porque a gente é carne, é falho, e tanto o poder do céu em nós não conseguimos pular, sapatear, não. A gente deve cair de joelhos em reverência, mostrando que somos pecadores, mostrando que somos merecedores de condenação, mas que a graça de Deus
nos envolve, que o seu amor nos constrange e faz a gente pensar e glorificar ainda mais esse Deus que nos dá e que habita dentro de nós. Então, para finalizar, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, não está dizendo que a gente pode fazer o que quiser, e muito menos atribuir qualquer dessas palhaçadas que eu disse aqui, atribuir ao Espírito Santo. Não. Mas está dizendo que quando não éramos convertidos, que quando estávamos no mundo e quando o Deus desse mundo estava nos guiando, estávamos cegos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não podíamos entender, não podíamos ver a glória de Cristo na sua palavra, na sua igreja. Não conseguíamos ver. O homem natural não conhece, não enxerga, não consegue ver e não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas agora, quando somos convertidos e quando o Espírito Santo está em nós, aí sim há liberdade. Agora eu consigo ver, agora eu consigo entender. Então é isso que o texto está dizendo. Amém? Então, que essa palavra sirva para a sua edificação e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Que os irmãos deixem o seu gostei. Comenta aí nos comentários alguma coisa. Nos envie sugestões pelo nosso e-mail contato.somenteoevangelho@hotmail. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos abençoe. E nos livre e nos proteja de todo mal. Amém.